Olá galera, começando mais um podcast Filmes Clássicos. Neste episódio, que é o de número 25, daremos aí um mergulho introspectivo em um excelente filme, dentre tantos outros excelentes filmes, do diretor Ingmar Bergman, o sueco, que certamente é um dos diretores mais influentes do cinema mundial. O filme que a gente escolheu para falar aqui nesse episódio é o Morangos Silvestres, um filme de 1957, feito logo após outro grande sucesso do Bergman, talvez o seu filme mais conhecido, que é O Sétimo Selo, feito no mesmo ano de 1957. É claro, pessoal, que esse é mais um daqueles episódios carregados de spoiler. A gente entende que não dá para falar plenamente de um filme, sem entrar nos detalhes de algumas cenas, e acabar revelando um pouco do filme. Então, se você ainda não viu esse filme ou se não viu nenhum filme do Bergman, esse é um bom momento para começar. Ele é um excelente diretor e esse aqui talvez seja a porta de entrada ideal, para quem quer começar a conhecer um pouco mais da obra do Ingmar Bergman. Caso aí vocês queiram entrar em contato com a gente, vocês já sabem, a gente tem o nosso site oficial que é filmesclassicos.com.br. A gente tem também um Facebook, que é facebook.com/podcastfilmesclássicos, e estamos na rede social de filmes Filmou. Nosso login lá é Podcast Filmes Clássicos. E estamos aqui com a turma de sempre, Sérgio Gonçalves falando lá de São Paulo. Tudo bem, pessoal? E o Alexandre Cataldo fala de Blumenau, beleza? Alô, oi pessoal. Eu sou Fred Almeida aqui do Rio. Galera, então estamos hoje aí para falar de Morangos Silvestres, o filme que a gente escolheu dessa vez. Smultronstället, dessa vez eu falei o nome original, filme 57. Falou em sueco certinho, hein? Certinho, até porque ele fala no filme, então eu fiquei lá voltando o filme para ficar ouvindo e pronunciar direito. Para mim, um dos tops do Bergman aí, não sei vocês, mas para mim um dos meus filmes preferidos, não é o meu filme preferido, vou revelar meu filme preferido aí ao longo do podcast, mas não é Morangos Silvestres e não é O Sétimo Selo também. Mas esse aqui eu acho um filmaço, sim. Dos melhores mesmo, colocaria no top 5 dele. E eu acho um dos mais conhecidos também, O mais conhecido, acho que sem dúvida, é O Sétimo Selo. Acho que todo mundo concorda. E é engraçado que o Bergman escreveu o roteiro desse filme no hospital, Não sei se vocês leram isso. E muito rápido, E muito rápido. O filme rápido. É de 57, ele começou a escrever durante uma internação em 57. Coisa de 2 meses depois, eles estavam começando a filmar depois que ele acabou de escrever o roteiro, Ele foi pro hospital porque ele fez nesse mesmo ano, Você vê como o Bergman é um cara fraco, Nesse mesmo ano, no início do ano, ele tinha acabado de filmar O Sétimo Selo. E aí ensaiou 3 peças. Aí, o corpo não aguentou, ele... não é à toa que ele estava com estresse, gastrite, escambau e uma internação. Úlcera de problema. Só que a ideia desse filme, ele diz numa entrevista que começou quando ele fez uma viagem de Estocolmo a Uppsala, que é a cidade natal dele. Ele nasceu em Uppsala, na Suécia. E no meio do caminho ele passou por uma cidade chamada Dalarna, que tinha ali a antiga casa da avó dele, que ele frequentava muito quando criança e tal, e aí ele ficou imaginando o seguinte, imagina se eu pudesse entrar por uma porta dessa casa, ali dentro ver cenas da minha infância, observar coisas que aconteceram na minha infância, porque o Bergman fala que ele tem muito... as lembranças da infância dele são muito vívidas na mente dele, assim, lembra de detalhes, lembra de cheiro, de coisas que ele experimentou, e é muito rica as lembranças que ele tem da infância, E aí ele fala, imagina se eu entro nessa casa, vejo a minha infância ali, como ela aconteceu, e de repente eu saio por outra porta e estou no mundo da realidade de novo. Que é bem o que acontece, Gente que viu o filme, quem viu o filme sabe disso, que é bem o que acontece com o personagem principal, do
do Isaac Borg, né? Interpretado pelo Victor Sjostrom. Então ele teve... A gênese desse filme veio dessa ideia que ele teve, né? Só tem pelo menos a história que ele contava, né? A história que ele contou, mas depois acho antigamente, que ele desmentiu depois isso. ele próprio desmentiu, disse que aquilo ali era uma conversa fiada, era mentira. A conversa fiada, ele fala que eu sempre vivi no passado. Né? Ele sempre viveu como se estivesse na infância, né? Enfim. Ele tem uma entrevista dele que ele fala que ele acha que tudo de bom que ele fez está relacionado de alguma forma com as lembranças da infância dele. Mas de qualquer forma é considerado o filme mais autobiográfico dele, né? Mostrando ele parece que tinha problemas também com o pai, e tem uma relação tensa. Uma coisa interessante, né, que eu acho em Morangos Silvestres, quem estiver ouvindo provavelmente já assistiu esse filme e sabe do que se trata, né? Mas conta a história de um médico de 78 anos de idade que vai receber um prêmio pelos 50 anos do doutorado dele, vai fazer uma viagem para receber um prêmio, e na última hora ele desiste de fazer a viagem de avião e acaba indo de carro. E nessa trajetória, né, nesse caminho, ele vai passando por lugares, ele visita a casa onde ele morava quando era criança, tem vários sonhos, os sonhos são famosos, a gente vai comentar. Mas o que eu acho bem interessante é que em nenhum momento eles deixam muito claro como ele era na juventude. Né? Toda essa figura vai sendo construída com base no que as pessoas falam, o que as pessoas, mesmo as pessoas na fantasia dele, nas lembranças ou nos sonhos que falam pra ele, e você acaba tendo que juntar meio as peças pra entender, porque a gente tá vendo só aquele senhorzinho ali que tá indo receber um prêmio, mas você não sabe direito quem ele é, e ele não aparece também, nenhum desses flashbacks, seriam os flashbacks, né, que ele tá vendo a família, tal, todo mundo à mesa, fazendo aquela bagunça, né? Ele não aparece. Ele vê de fora, né? Isso aqui é interessante. Ele vê de fora, mas ele participa da cena, né? Meio como o Bergman falou que teria sido essa ideia dele, né? Como a gente já comentou. Né? Pois é, ele participa da cena assim como ele teria estado na época na cena, mas ele não vê a si mesmo como se estivesse vendo um filme do passado, uma cena do passado. É ele revisitando aquela cena, e é só que agora velho. Tem até uma cena ali que ele é obrigado a olhar no espelho para ver que ele tá velho, tal. Exatamente, talvez aí como seria realmente num sonho, num pesadelo. Exatamente. Né? Você sonha uma ação ocorrida, você não vai se ver talvez jovem, você vai se ver como hoje interagindo com as pessoas da maneira como elas estão na tua lembrança. Né? Inclusive tem um dos pesadelos ali dele que ele vê ele próprio, né, no caixão e tal. O primeiro, né? A gente pode até falar desse primeiro pesadelo aí que é fenomenal. É uma sequência formidável em termos de cinema, né? Uma sequência fantástica e assim, é isso que você falou, que o Alexandre acabou de falar. É muito parecido com um pesadelo mesmo, né? Assim, uma experiência de um pesadelo, de um sonho, porque você não é aquilo tudo ali. Não é uma coisa totalmente surrealista, né? São pequenas coisas que você vai percebendo que vão acontecendo, como sonho mesmo, né? O teu sonho não é totalmente maluco, ele tem uma certa base de... Tem uma certa base e algumas coisas vão acontecendo aparentemente sem sentido, né? Sonho é uma coisa muito pessoal, uma experiência muito pessoal, né? A gente vai falando das nossas, mas geralmente é assim, são coisas aparentemente sem sentido que vão acontecendo, você não tem controle sobre o que está acontecendo, e às vezes quando você acorda daquilo que você se lembra, você percebe que alguns elementos do sonho tinha a ver com uma cena que você viu na televisão, algum diálogo que você ouviu durante o dia que não tinha nada a ver, e de repente vira tudo aquilo. A gente vê isso também depois no outro sonho dele, o outro sonho famoso, que é quando ele está sendo submetido àquele teste, né, aquele exame ali, possivelmente na faculdade de medicina. Mas esse sonho mesmo, esse primeiro, né, que logo no início, logo depois dos créditos iniciais, ele tem muito aspecto assim, de sonho, é um pouco aterrorizante até, tem um suspense, ele vai caminhando em direção àquele homem parado, tá tudo quieto, um homem parado ali, a hora que o homem vira aquele rosto amassado, um negócio esquisito. Tem o boneco, né? E o boneco derrete. Inclusive, eu não sei se vocês concordam, mas até em virtude desse universo de sonhos que em vários momentos acontece no filme, esse filme tem
tem realmente vários toques como até o termo que você usou, né, surrealismo, dá para encaixar em vários momentos ali como um claro exercício surrealista e também até alguns toques de terror, né? Talvez ali em alguns Sim. momentos, Aquela como cena o caso dele do puxando boneco, ele o caso mesmo pro dele, caixão. isso, dele no caixão, em outros momentos ali, né? Que remeteria até a filmes de terror mesmo, né? É perturbador, né? O primeiro sonho dele é muito perturbador, né? Que é compatível com, exatamente como vocês estavam falando, é o que está gravado no íntimo dele que vem à tona nesses sonhos, e no caso ali é o terror da velhice, o terror da solidão, da morte, né, da decadência, que está mais do que gravado nele aos E um 78 pouco anos, né? da reflexão sobre ele mesmo, né? Porque ele já começa o filme falando que como ele se afastou dos entes queridos dele lá, né? Como ele se dedicou à profissão e ficou antissocial, né? Ele mora sozinho, né? Com a empregada que é meio como tem até uma figura de mãe dele, né? Em alguns momentos, porque tem que fazer a mala dele, tem que dar café da manhã para ele na mesa e tal. Então, ele parece um menino velho, né? Apesar que tem um momento ali que você pensa em algo mais, né? Agora, é legal que o Bergman começou a desenhar o personagem, como o Sérgio já falou, se baseando na figura do pai dele, do pai do Bergman. E durante o processo do filme e do roteiro, de escrever o roteiro, antes talvez, né, do filme, ele se deu conta que ele estava fazendo, na verdade, um filme sobre ele mesmo, né? E eu acho que o personagem, como você falou, é um filme muito pessoal do Bergman. Tem muito do Bergman ali, dos medos dele, das frustrações. Eu não sei se essa história de falar que foi sobre o pai e tal, se é um negócio que realmente foi assim, ou se ele estava se imaginando, né? Tem algumas coisas que me chamam a atenção, assim, o primeiro fato, ele usa o personagem, ok, que era a idade do ator que acabou sendo escolhido, mas a idade que ele tinha, o Bergman tinha 39 anos, ele tinha exatamente a metade da idade do Do personagem, né? Victor Siostra. E do protagonista. Ele fala que ele tem 78 anos, né? Exatamente a metade. É. Ou as próprias iniciais, né? Do Isaac Borg, Ingmar Bergman, sabe? Dá muita impressão de que é um filme Aham. autobiográfico, né? Não, Autobiográfico talvez. sim, com Mas certeza é. ele realmente declarava isso, que ele se Com baseou no certeza pai, é. né? Mas eu acho que ele começou a escrever pensando no pai. E à medida que ele foi escrevendo, ele foi se dando conta, não, porra, esse filme é sobre mim. E fez um filme sobre ele, realmente. E outra coisa desse nome aí, Isaac Borg, é que Borg, em sueco, é fortaleza. E Isaac pode ser interpretado como gelado, né, frio. Então também tem a ver com o personagem, né? Porque no fundo ele é isso, né? Na verdade, essa é a marca de quase todos os personagens do filme, né? A frieza ali, Pô, tanto. e é o Bergman isso, porque o Bergman é o primeiro a admitir que ele é um fracasso como pai, como Marido. marido Nas relações nas interpessoais, né? relações sociais dele. Ele é o primeiro a falar isso, né? É incrível, impressionante como ele fala isso assim com uma franqueza. Não, eu sou um fracasso. Eu sou um diretor famoso, as pessoas me idolatram como diretor no meu trabalho, eu tenho sucesso no meu trabalho, mas como pessoa eu sou um fracasso. Inclusive isso aí estava muito patente para ele nessa época ali que ele estava meio que no auge assim, né, da carreira, emplacando vários anos já de temporadas de sucesso no teatro. Tinha acabado de rodar o Sétimo Selo e já também o Sonho de uma Noite de Verão, né? Não, o Sorriso de uma, Sorriso de uma Sor- noite de Sorriso, amor. Sorriso de uma Noite de Amor, claro, um pouco anterior, então estava no auge, mas na vida pessoal estava um caos, né? Tava se separando da terceira Tava esposa, se separando, estava tendo um ele era caso. amante da Bibi Anderson, né? Isso, é. Nessa época. Ela chegou até a morarem juntos, mas o caso dele com a Bibi Anderson estava Também estava ruim, terminando né? Nessa também. época, né? É. E ele estava nesse conflito com os pais, tentando se reaproximar com os pais e meio que não conseguindo. Talvez tudo também esteja meio que refletido nessa, Ah, E com essa outra, certeza. angústia não, sem dúvida. nas relações, né? Tudo isso acontecendo e o cara se vê com 39 anos internado no hospital, talvez
por causa de um estresse que levou uma úlcera. Então, foi um momento que ele refletiu sobre a vida, o que estava sendo a vida dele até aquele momento, né? Então, pra mim é muito ele esse filme, né? O personagem é muito ele. Com certeza. E é legal dessa cena do sonho, ainda na cena do sonho, é que, não sei se vocês repararam isso, mas a fotografia desse sonho, desse pesadelo inicial, é diferente dos outros, né? Ela é bem diferente. Eles Não usaram um reparei. filme com bastante sensibilidade à luz, não é? Para dar uma saturada mesmo, para Para dar uma evitar tons de saturada, cinza, para não é super isso? expor o filme, né? E a coisa ficar com contraste alto e muito carregado no branco e tal. E, e o Gunnar Fischer, né, o fotógrafo desse filme, é um dos grandes fotógrafos do Bergman. O Sven Nykvist é mais conhecido, mas o Gunnar Fischer fica no segundo plano. Mas o Gunnar Fischer fez o Sétimo Selo, fez esse filme aqui, né, e fez outros grandes filmes do Bergman também. E é legal que nesse filme tem nessa sequência do sonho, que tem a carruagem Que é uma referência, né? sem cocheiro, que é uma referência, né? A gente ainda não falou muito do ator, né, do Victor Sjöström, que faz o Isaac Borg, mas ele era um ator famosíssimo na Suécia, e ele era também um dos diretores Importante do cinema importantes do cinema mudo na antigo, né? Suécia, né? Um dos Cinema fundadores mudo. do cinema sueco, na verdade. E ele fez esse filme, Carruagem Fantasma, que é muito bom, né? Lembra a gente atrás desse filme, Fred? Há muitos anos a gente procurando esse Eu filme. lembro. Filme de É um filme 1921. muito bom, né? E é engraçado ver aquela roda da carruagem saindo e quase acertando ele, né? Aquilo ali teve uma piadinha ali interna, provavelmente. Aham. E você estava falando do Victor Sjöström, né? Sim. Que teve um trabalho de convencimento ali, porque ele já estava com a idade avançada, não estava a fim de fazer o filme. O Bergman precisou ralar um pouquinho para convencê-lo, né? É, Essa história tem duas versões. Aparentemente ninguém sabe direito o que aconteceu. Porque a gente lê em alguns lugares que o Bergman já queria ele desde o início, porque ele era um fã confesso do trabalho dele. Principalmente essa Carruagem Fantasma, que dizia que era um dos filmes favoritos dele, né? ele Do falava que era Bergman, o que era filme dos o filme do filmes. filme, aquele que ele assistia todo ano e tal. E aí tem uma versão que ele já pensou direto no Sjöström para fazer o filme, né? E aí depois ele mesmo desmente isso, falou que na verdade não, que em nenhum momento ele estava pensando, que foi o próprio produtor do filme que sugeriu, ele ainda teve que pensar um pouquinho para ver se ia aceitar ou não, se caberia colocar ele no papel. Então é uma história que ninguém sabe, tem algumas versões de como que ele acabou fazendo o papel do Dr. Borg aí, né? É. Eu E cheguei ali, inclusive, que esse produtor, que é o Carl Dimling, ele teria falado pro Sjöström, não, vai ser tranquilaço, pô. O filme verdade. todo você vai estar sentado lá embaixo de uma árvore, num gramadinho, e você vai ficar comendo morangos silvestres e o filme Vai ficar vai lembrando da ser só em Só vai ficar flashback, lembrando. ali você vai ficar lembrando das coisas. Pô, não é nada, nada E disso, né? diz que ele É um penou, road movie, diz né, que o ele penou filme. bastante. Tem até uma história que eu não sei se é verdade ou não, que ele tinha dificuldade com as falas, decorar as falas, e quando ele errava, ele tinha assim uns ataques de nervo, chegou a bater a cabeça na parede, ele batia a cabeça na parede, chegou a se machucar, né, porque ele errava tal, e aí o Bergman teria feito aí um pacto com a Ingrid Tulin. Ingrid Tulin, para que se alguma coisa saísse errado na cena, para ela assumir a culpa, para não deixar a culpa para ele. Fala, não, eu que errei, falar alguma coisa, aí eles fazem de novo, tal. Então, alguma coisa meio assim Eu, para poupar o velhinho do vexame, né? Deve ser por isso que ele também arrancou uma ótima atuação da Ingrid Tulin com uma amargura constante, um tom de enfado. Ela devia viver de saco cheio no set também, mas tudo bem. mas eu acho que a relação deles era boa no Era set boa, de era boa, filmagem. era boa. Agora, eu também ouvi dizer que ele só aceitou isso com uma condição. Fazer o filme com uma condição. Que ele fosse liberado todos os dias às 5 horas da tarde, porque ele queria voltar para casa e tomar o uísque dele, entendeu? Justo, né? Um cara de quase 80 anos que é o É. protagonista e tá praticamente em toda a cena do filme, eu acho. E eu acho que ele tá excelente, cara, no papel. Muito Assim. bom, Tá muito bom. bem. Mas assim, o fato é que realmente as cenas que seriam cenas na estrada foram todas feitas em estúdio, com flashback, back projection, né? É. E em função da saúde dele, né?
tem É, quase ele realmente nenhuma cena externa, não né? devia estar muito bem. Tanto que ele morreu 2 anos depois, né? É, Então não foi não assim, ele estava durou muito, não. com a saúde na melhor das condições, provavelmente não, né? Mas funciona muito bem. A gente não percebe essa aparente insegurança, cansaço dele. Ele segura tudo muito bem, né? Apesar da idade. O elenco todo eu acho que vai bem, né? A Ingrid Thulin também eu acho que tem uma química com ele muito boa. A gente percebe muito a evolução dela no início, né? Quando ela entra no carro, pega carona com ele até o final, né? Aquelas conversas que eles têm e tudo. Eu acho que ela tá muito bem. Engraçado é que ela no início fica patente ali que ela não gosta tanto dele, ele até fala, eu sei que você não gosta de mim, mas assim, ela tem uma finesse, ela não demonstra esse desgosto, né? Parece que ela, mesmo talvez não gostando, ela trata bem ele, Não, trata trata com bem, trata com respeito, educação, afinal com é o sogro dela, educação, né? Mas ela né? deixa muito claro assim que não vai fazer nenhuma questão de agradar, que ele é isso, ele é aquilo, e enfim. Ela dá até umas cortadas nele, né? Quando ele vai tentar contar o sonho, não, porque eu tive um sonho, eu não gosto de sonho, não quero É, ouvir, não, o dá negócio. uma cortada, né? Mas é engraçado, você vê isso em vários filmes do Bergman, e eu fico me perguntando se isso é eu acho que é uma coisa dele, mas também não é além, e é uma coisa do povo sueco, de uma forma geral. Que essa coisa de. E nesse filme tem, justamente nessa cena do carro que você falou aí. Ela chega e vira pra ele e fala as piores coisas na cara dele. Tipo, você é frio, você é egoísta, você é isso, você é aquilo. E na maior tranquilidade, na maior parcimônia, entendeu? Parece que tá ali, não tá falando grandes coisas. Tá descendo ali o cara, o nível do cara ali, mas não sei se a gente como latino, né, a gente tá acostumado a quando uma pessoa vai falar algo desse tipo, o cara tá exaltado, tá falando alto, né? Aquilo sai no calor do momento, mas não, a coisa sai pianinho, assim. Bergman tem várias cenas de filmes que são assim. Os personagens Sim, falam as piores coisas sim, sim, um sim. para os outros e num tom Numa frio. conversa banal, como se fosse Uma uma conversa conversa banal banal, e depois, podia estar falando de esporte E, ali. e nesse filme específico, essa cena no carro logo no início ela é fundamental, porque ela começa a construir pra gente a imagem do personagem que até então a gente só tinha a narrativa dele, falando sobre si É, mesmo, sobre a vida dele. De repente tem uma pessoa externa que fala, você é isso, você é aquilo, você vai, opa, então esse cara não é tão bonzinho assim, né? Então tem alguma coisa aí que a gente acaba não vendo, mas imaginando como ele teria sido até aquele momento, né? eu queria até comentar, eu não sei vocês, mas eu vejo algumas similaridades assim na história até com o Cidadão Kane ali, né? Que é, primeiro, essa coisa do que fica bem claro no Cidadão Kane, que ninguém sabe exatamente como era uma pessoa. Cada um tem uma visão distinta e o mesmo ser humano ali, ele pode para um ser um semideus, uma pessoa maravilhosa e para outra pessoa ser um crápula total, né? Então, as pessoas são multifacetadas e isso fica claro. Eu próprio assim eu não me convenci quando você vê o filme, quando você vê os flashbacks e tudo, ou os sonhos, né? A gente não fica tão convencido que ele seja uma pessoa tão ruim assim, né? Inclusive tem algumas passagens que ele é elogiado, né? Ele é elogiado lá pelo frentista, né? Interpretado lá pelo Max von Sydow num papelzinho mínimo nesse filme, né? Uhum. segundo filme dele com o Bergman. E ele é idolatrado por ele, pela esposa, ele chama a esposa, olha quem está aqui e tal. Quer dizer, alguma coisa de bom tem nele. Para algumas Não, pessoas ele é um cara bom. aparentemente o que me passou pelo menos é que ele seria um cara que colocaria a profissão, né? Porque o que o frentista fala para ele deixa muito claro, pelo menos Relacionado à para mim, profissão. em relação à profissão. Ele fez alguma coisa Sim. para ajudar minha família ali no passado, tal, e eles são eternamente gratos. Então talvez aquele cara coloque a profissão tanto na frente da própria vida, né? Do relacionamento com os familiares, com as pessoas que são mais próximas, e aí tem esse contraste. A única pessoa que elogia justamente provavelmente é um ex-paciente, alguma coisa assim, né? Mas Então, no campo pessoal também é possível que haja talvez uma motivação, uma justificativa, é aquela coisa, você nunca sabe quais são as razões para uma pessoa ser ou agir da maneira que ela age, então não deve ficar julgando, enfim. Eu vi muito ali aquela questão lá do amor da juventude dele, que era a Sarah, né?
interpretada pela Bibi Anderson, né, que faz dois papéis e duas Saras no filme, né? Então a Sara da memória dele, a jovem, a prima, né, se não me engano, pela qual ele era É a prima apaixonado, dele, que ele e queria que casar, né? acabou casando com o irmão dele, e que também tem relação com até o próprio título do filme, Os Morangos Silvestres. Ele recorda aqueles momentos em que ele, junto com ela, estavam colhendo morangos, enfim. Mas essa decepção em relação a esse amor pode ter mudado a maneira dele, ter fechado ele para a vida e se jogou na profissão e se tornou-se um antissocial, né? Se tornou um antissocial. Pode ser essa justificativa. Então, eu vejo, só para completar aquela questão do Cidadão Kane que eu falei, eu vejo muito disso e vejo também, principalmente em relação ao Kane, a questão do Rosebud lá do Kane, aquele objeto que remete a um período feliz da infância, e no caso aí seria talvez da juventude, quando fala os morangos silvestres, que na verdade o título original seria o lugar onde se encontram os morangos silvestres, né, a plantação, ou enfim, o lugar onde estão os morangos silvestres, né, que até na tradução se perde muito, porque lá em sueco tem um significado próprio que remete justamente a isso, a um local que está associado a lembranças, As suas Na cultura reminiscências, deles. Na né? cultura deles, Na essa reminiscências. cultura deles. expressão é uma expressão metafórica, mas significa isso, né? Eles devem falar, esse é o caminho dos morangos silvestres, tal, para se referir a algum lugar. E pra gente é são só Exatamente, morangos não mesmo, o título significa do nada. filme, né? Então se perdeu um pouco no título, mas nesse sentido eu acho que parece tem muito a ver com o Rosebud, né? Que no caso lá ninguém sabia direito o que era, mas é também alguma coisa que que é aquela lembrança que fica gravada para sempre de um momento feliz em que em algum momento se perdeu na vida dele e ele se tornou um cara turrão, fechado, Talvez egoísta, sei lá. amargo até, né? Por É, ter sido E trocado, acho enfim. que tem essa coisa de que você falou aí, realmente você não sabe em que momento ele se perdeu, né? Isso é proposital, não fica claro mesmo, né? Ele mesmo não, ele parece que ele vai se dando conta nessa viagem, né? Que é um road movie, né? Essa trajetória do personagem dele é muito isso, né? Ele tá descobrindo ali ele sabe que tem um problema, né? Acho que o pesadelo inicial mostra ali para ele que tem algo de errado, que ele sente ali a presença da morte se aproximando, e ali ele começa a fazer aquela reflexão, né? E eu acho que o pesadelo inicial dele tem muito a ver com essa decisão que você falou que ele toma de não ir de avião e ir de carro. Porque de carro ele sabe que ele vai passar pelos pontos lá, né? Visitar, ele leva a personagem da Ingrid Tulin para visitar a casa, né? Para ver a casa onde ele morou e tal, eu não sei se a casa dele era a casa da tia dele, não sei. agora só fazendo um parênteses, né? Eu tive a curiosidade de olhar no mapa, porra, de Estocolmo para Lund são 130 quilômetros, é muito mais prático que de carro mesmo, né? Porra. 130 quilômetros de avião. São 130 quilômetros. E se tivesse voo, pô, o tempo que ele perde é muito mais fácil de carro, mas tudo bem. Agora tem esses problemas dele aí e, e os outros personagens que vão aparecendo no filme, né, tem a ver com esse processo dele também, né? Tem aquele casal que, pô, já chega, aquele casal que tá sempre brigando, né? Sim, os E se Alman. humilhando, os Allman, eles estão sempre se humilhando na frente das outras pessoas e tal. E, porra, os caras já entram na cena com um acidente de carro, né? Uma batida e os caras entram, né? Em cena. Pra ver como tem a ver com essa relação conturbada, né, do casal ali, né? E depois, e antes, né? Os jovens que se juntam ao grupo lá, se juntam a eles, pedem carona e tudo. Tem um pouco também das, né, fazem ele recordar da infância, né? Da juventude dele. Então tem meio que os personagens ali que vão aparecendo meio que retratam os estágios da vida dele próprio, né? Porque ele também teve um casamento difícil com a esposa dele, né? Que provavelmente era muito semelhante Já estava no terceiro, né?
Já estava no terceiro, né? Inclusive parece que a primeira esposa dele, a ex-mulher dele na época, aparece no finalzinho do Você filme, fala do Bergman, do né? Bergman. Mas eu tava falando do Borg, né? Do casamento do Ah, Borg, sim, do sim. personagem, que é o Sim, sim. Bergman, né? Sim, sim, sim. De novo é o Bergman. Até essa coisa das pessoas olharem para ele como um cara renomado, né? Um médico fantástico e tal, E na vida meio pessoal que um lixo. adular ele. Na vida pessoal ele acha que ele é um fracassado como pai, ele é distante da mãe dele, que a mãe dele é fria também, pra caramba. Nossa. Ele é distante do filho dele, né, que a gente Aham. vai conhecer mais pro final, que é o Gunnar Bjornstrand, um ator famoso também, que fez muitos Da filmes com patota do Bergman, né? Bergman. Mais um da Patota do patota. Bergman, né? Ele foi o escudeiro do Max von Sydow no Sétimo Selo, né, no mesmo ano. Persona, Ah, ator aquela mãe dele parece quase um vampiro, né? Assim, ó, imortal. Não, mas e E é não, fria, estranho, né? fria demais. E é estranho porque ele distante. é apresentado pra gente já como sendo um cara velhinho ali no fim da vida, É, temendo a é, morte, de repente ele vai visitar a mãe. Você fala, porra, a mãe do cara tá viva ainda, né? tem 96 anos. E você falou, Alexandre, aí da ex-esposa do Bergman, que aparece no final lá, Como os pais quando dele, eles... né? Não, acho que ela aparece naquele grupo que vai pegar Não, um não. barco, vai na pescaria, não é Não, não, ela? Não. não. É numa cena do final em que ele vê, assim, bem a uma certa distância, na margem do Ah, rio, sim, pescando um casal, que são seriam os os pais pais dele. dele, pais do Borg, Aí lá no a mãe passado, dele né? seria. É bem no É. finalzinho isso, né? É, Isso, exatamente, bem acho no que é finalzinho. Els Fisher o E nome a Els dela. Fischer, exatamente, a Isso. primeira E esposa a dele. filha do Bergman, É uma das a gêmeas. Els Fisher, a Lena Bergman, faz uma das irmãs gêmeas ali, né? Que aparece naquela lembrança dele quando Que eles estão. então, consequentemente, não são gêmeas as atrizes, né? Não, Senão seriam não as duas. são. Pois é. Tá bom. A Bibi Anderson, né? A gente falou aí, rapidinho, você falou aí, ela faz os dois personagens da Sarah, né, nesse filme. Jovial, 21 anos, Isso. né? E é o que faz ele lembrar da outra Sarah, né, do passado. Contraponto ali da velhice. Ela própria fala, a personagem, né, no carro ali, dá uma gafe, fala, pô, eu odeio gente velha, não sei o quê. Eu odeio não, envelhecer, né? não Deve quero ser nem muito ruim pensar em ficar envelhecer. velho, deve ser uma merda. E aí, enfim. Mas é interessante que ela, no final, na última fala ali, faz uma declaração, né, de amor, praticamente, assim, é claro, outra forma de amor, mas você vê que ela se Olha lá, encanta um ela, pouco por eles ele, vão né? se despedir dele e ela fala, eu não É, vou te esquecer, né? não, ela chega a falar, eu te amo, né? Alguma coisa assim. Ela, claro, tem que ser entendido da maneira correta, mas ela admira ele, você vê que ela admira, ela passa a respeitá-lo, assim, né? Até os rapazes também, né? Talvez. E a própria nora dele, né, a Marianne da Ingrid Tulin, também ao final fala, eu gosto de você. E não parece que está sendo irônica nem nada. Eu acho que realmente ela muda um pouco a visão ali depois daquela Mas convivência curta. eles mudam, né? Todos os personagens mudam ali, né? Os personagens principais. E o filho dele, que é o Gunnar Bjornsson, também acaba mudando um pouco no final quando ele dá a deixa ali de que vai tentar uma reconciliação, né? E que possivelmente vai aceitar o filho, né? Porque tem essa. Sei lá, mas Gunnar Bjornstrand, eu não, ele passa uma imagem assim, né, de ser um cara antipático mesmo sempre, né, Não, nos mas papéis dele, né? mas o personagem dele ali totalmente Totalmente. né? Não, isso que eu quis dizer. Ele Porque é o passa. espelho do pai, né? Se eu pudesse continuar a imaginar o futuro da história, eu acho que ele não ia conseguir o que ele estava se É, propondo ali. e é interessante, porque mesmo essa cena que a gente espera que ele fale, ah não, agora eu vou ficar com ela, que ele fala que ele não consegue viver sem ela, você acha que tá tudo muito bem, ele deixa dá a entender meio assim, eu vou tentar aceitar, conviver com isso. Ele não fala assim, agora não, nós vamos ter um bebezinho, que maravilha. Não, ele não tá tudo contente, Não é né? final de Sim, Hollywood, Não né? é Mas já. não, não longe é. disso, ele é muito realista, assim, falando, não, nós vamos tentar, vamos ver onde isso, Mas como ele isso vai. pelo menos está abrindo a possibilidade, né? Porque no carro, naquele flashback, que aí é um flashback mesmo, da Ingrid Tulin
lembrando quando ele diz que é uma responsabilidade botar uma criança no mundo como o mundo está, não sei o que e tal. Ele fala, ele inclusive também não foi um filho indesejado e tal, né? É o reflexo do pai dele. E o Bergman tinha problema com os filhos dele também, né? Ele ficou muito tempo distante dos filhos e mais pro final da vida que eles procuraram uma reconciliação. Então, é aquela história. Esse filme fala muito sobre o Bergman mesmo. Se você quer conhecer a personalidade do Bergman, acho que tem muito do personagem do Seostrom e de outros personagens ali em volta também, entendeu? Mostra bem isso, assim, essas características do Bergman. E sobre a questão de ser um road movie, né? Alguns falam, o primeiro road movie, eu cheguei a escutar um podcast, o que que foi? Eu acho que eu li um texto, uma crítica dizendo, o Eu primeiro acho que eu road escutei isso movie. também. Não sei se é o primeiro, Não dá mas pra dizer que é o certamente primeiro, né? é dos mais Se influentes. for pensar no tempo das diligências, é um road Não é movie não? também, né? É muito. Essa coisa de road movie é muito utilizada, né? Porque essa própria. O filme, que é uma viagem propriamente dita, tem o sentido figurado da viagem, né? Esse filme nada mais é do que uma viagem do personagem para si Exatamente. mesmo, dentro de si mesmo, né? Os próprios personagens você pode questionar, são personagens reais, são personagens que ele está revisitando na história dele mesmo, com os jovens que entram no carro, depois aquele casal que entra brigando, aquele conflito, tanto ele quanto a Marianne olham para aquele casal e eles, o que eles fazem depois? Eles mandam os caras saírem do carro, quer dizer, eles expulsam aquilo, falam, não, a gente não quer isso, é ele, né, É certamente porque eles são arrependido. meio que reflexo do que eles passam ou passaram Então, do que ele os passou, né, seus. do que o Borg passou e do que a Marianne com o Evald, que é o filho Tá do Borg, passando. poderiam passar. Então, fala, não, É, ela acho que manda ele sair do carro, né? Então, quer dizer, isso. isso pode ter muito figurado. Isso fala, eu não quero isso pra mim. E a partir daquele momento ela fala, eu não quero que meu casamento, meu relacionamento com o Evald se torne dessa forma. É Né? Naquele interessante que momento, depois esse casal aparece no na sonho. cena do sonho, né? É. Fica associado a uma. Separaram. Ele é um Ele é o examinador, examinador, né? né? Que é o terceiro sonho, se eu não me engano, né? Porque ele tem um pesadelo no início, aí ele meio que sonha acordado ali naquela casa, vendo e tal. E aí tem Que é no carro dormindo ali também, no carro, terceiro cochilando no sonho que ele carro. está dormindo no carro. Uhum. E aí é um sonho, acho bem mais realista. A fotografia já é mais sombria, é bem diferente do primeiro sonho. E aí tem aquela coisa dele tentar ver uma criança no berço e o berço está vazio. Aí ele vê a mulher que ele era apaixonada, né, a Sarah, na juventude ali casada com o irmão dele. E depois ele é E levado ele vê a para essa. esposa dele também Ele no tendo um final ele vê a caso, né, esposa tendo um caso, né? Quer dizer, ele vê ali com o tio, se eu não me as É, engano. e aí cagadas a gente ali não dele sabe. como marido, como amante, E aí né? dá a Como entender que pai ele também. realmente foi traído, né? Aquilo ficou na cabeça dele, ele foi Sim, traído e mostra a tristeza da esposa, dizendo que provavelmente ele não ia nem se importar se ela traísse ou não, né? Tamanha a frieza de relacionamento que ele tinha com ela. Inclusive, para essa cena parece que eles iam usar muitas cobras. Vocês leram sobre isso? Que ia ter li. muitas Não. cobras, aí depois falaram que tinham desistido, mas diz que o motivo real de não terem usado esse monte de cobra é que as cobras escaparam de madrugada. Fugiram para a floresta. Eles vão botar a cobra saindo, acho que do solo, né? Ia ter um monte de cobra, Para exatamente. representar mesmo a traição, né? É. O animal símbolo Aí, da traição e tal. aí acabaram fazendo sem isso, né? E ali o examinador dá a sentença para ele, né? A Porque solidão, né? fala, a sentença é a mesma de sempre. Qual é? É a solidão. E é legal que ele vai descobrindo essas coisas durante a viagem, né? Os demônios que ele tem que enfrentar ali, né? Porque ele, em determinado momento do filme ele chega a falar isso para o personagem da Ingrid Tully, né? A Marianne. Fala, eu fico tendo esses sonhos e parece que eles querem me dizer alguma coisa que eu não sei o que que é. Mas ela já tinha dito para ele, né, quais são os problemas dele, né? Sim, sim. Mas é lógico que a forma dele ele descobrir isso, né?
acaba sendo, o próprio subconsciente acaba sendo diferente. E tem aquela coisa do medo da morte, a sensação de que a morte está perto. Tanto que tem aquela cena que é até meio cômica, né? Depois do sonho lá do próprio enterro dele, que ele está dentro do caixão, e os relógios sem ponteiros, quando a mãe dele dá um relógio que estava dentro da caixa, aí ele olha pro relógio, o relógio sem ponteiro, ele fala, agora foi-se. A hora que ele olha para aquele relógio... É cômico, mas não tem um tom cômico, né? Quando ele olha aquele negócio ali, ele fala, putz... Não, aí eu também achei, né, que a primeira vez que eu vi o filme, eu achei, fechou, agora tá, velho, vai morrer. Fecha o caixão, né? Você fala em fechar caixão, tem tanta gente que é tão acostumada, né, com essa questão, porque esse é o tipo do filme, né, que talvez feito em Hollywood, eles iam deixar ele bem bonzinho, todo com cores bonitas no final, e no final ele ia morrer e tal. Então, tem gente que assiste esse filme e acha que na cena final ele morreu, que a morte dele no final. Não é, né? Não é, né? Ele acorda do sonho, inclusive, com meio que um sorriso no rosto. Mas... Em paz, reconciliado com ele consigo mesmo, reconciliado. Né? Exatamente. Aí e até um final otimista, né? Sim. E um final bonito, assim, como sendo última imagem do Victor Sjostrom, né? No cinema. Que é o último filme dele, então né? aquele ali também é o último fotograma, né? Vamos dizer, em que ele aparece. Fechou com chave de ouro, né? E pra gente que gosta daquelas trivias de sempre, né? Sempre tem um diretor famoso que idolatra, o Kubrick, né? Adorava esse filme, né? Colocava dizia que era o segundo filme preferido dele, né? Sabe qual é o primeiro? É um do Fellini, né? É um do Fellini, me surpreendeu. Os Boas-Vidas, Il Vitelloni. Eu gosto também. É um bom filme, mas... Eu gosto. Melhor, o seu filme preferido... Realmente. Realmente é estranho. Mas aí ele bota terceiro Cidadão Kane, depois Tesouro de Serra Amada e por aí vai. Mas, sei lá, pra mim não é nem o meu preferido Fellini, mas é um bom filme. Mas... E claro, né? Certamente vocês vão querer comentar também. Já sei quem você vai falar. As referências de vários filmes do Woody Allen, né? Especialmente o Desconstruindo Harry, né? Que é... Quase um remake, quase um remake mesmo, mas também tem referências em outros filmes, algumas cenas, algumas Crimes e Pecados tem, itens ali da história, né? Exatamente, Crimes e Pecados e outros dois que agora não são citados aí, que agora não me recordo. O Woody Allen, cara, ele... Aliás, eu descobri um documentário, não sei se vocês ouviram falar, chamado Trespassing Bergman. Eu já ouvi falar, mas não vi. Eu tinha ouvido falar também muito brevemente, mas não prestei muita atenção. Mas foi feito em 2013 e que é o seguinte, são várias personalidades de cinema, né, diretores, entre eles Woody Allen, Scorsese, Lars von Trier, Iñárritu está lá também, Wes Anderson. Os caras são convidados a fazer o documentário sendo entrevistados. Eu não vi esse documentário, eu estou falando de coisas que eu vi, trailer e tal. Mas lá na ilha de Faro, onde o Bergman estabeleceu residência, né? Depois de um tempo ele vai viver isolado também, até curiosamente parecido com Kubrick, né? Escreveu os roteiros dele lá nessa ilha de Faro lá e bem isolado mesmo. Poucas pessoas acho que visitavam ele não dava entrevistas lá, né? Acho que um cara conseguiu fazer um documentário para a TV lá também. Mas depois que ele faleceu, fizeram esse documentário e eles chamam esses diretores para lá e os caras comentam sobre a obra do Bergman, né? E o Woody Allen fala uma coisa engraçada que é o seguinte, ele falou com o Bergman, não sei se foi uma ligação telefônica e tal, mas entrou em contato com o Bergman num ponto da carreira dele, e eles bateram papo sobre várias coisas, e o Bergman confessou para ele que sempre antes de dormir, ele não conseguia dormir se ele não pegasse um filme, aí palavras do Woody Allen, meio junk, meio trash, tipo James Bond, por exemplo. Entendeu? É engraçado isso, né? A gente comentou outro dia no podcast dos monstros clássicos da Universal que o Bergman adorava ver o Monstro da Lagoa Negra. Sim, sim. Fica difícil de pensar o Bergman vendo essa porra desse filme, né? Eu até entendo. O cara vive vendo o filme James Bond. O cara vive no universo do silêncio, da introspecção, dos demônios interiores. O cara quer um pouquinho de relax. De assim, diversão, de relax. Se fosse hoje, ele ia meter um Velozes e Furiosos,
Provavelmente. Ele tinha um cinema nessa casa dele, né? Ele tinha lá, acho que dois projetores de 35 mm, um 16 mm, montou um cinema mesmo na casa dele. De vez em quando ele chamava algumas pessoas para ver filme e tal. E tinha uma cinemateca enorme lá. Porque é claro, né? A gente está falando pela primeira vez de um filme do Bergman no nosso podcast, então também cabe falar um pouquinho talvez dos temas recorrentes dele, né? Essa questão da introspecção, dos demônios interiores de cada um. E por isso até assim, o termo filme do Bergman é sempre associado a um filme para baixo, um filme, né, que a pessoa depressiva, até falar, a pessoa que está com tendência à depressão, não veja filme do Bergman, né, que sai pior. Mas sinceramente eu não sinto isso, não. Eu sinto como filmes assim que valorizam muito o silêncio, né, e por isso desagradam, né? Geralmente são filmes um pouco mais lentos e com muitos São filmes muito silêncios. reflexivos também, não né? são de fácil digestão, né? Para quem está acostumado com aquele cinema convencional, esse aqui talvez seja o mais tranquilo de assistir, né? Porque é tudo muito sutil, não é pesado assim. Embora a gente saiba, né, que a história do protagonista teve muitos momentos tristes e tudo, tristes no sentido de talvez ele não ter sido feliz ao lado de ninguém verdadeiramente até o final, tirando a profissão, mas não é um filme pesado de assistir, como, sei lá, Gritos e Sussurros, por exemplo, né, enfim. Cenas de um casamento também é bem... Pô, Sonata de Outono é um murro no estômago aquilo ali, né? Sim, vários, né? O Uma lavagem de Persona, roupa suja. Luz de Inverno, Persona. Pô, aí você falou, Luz de Inverno, no momento é o meu preferido. Isso já. Então, eu achei que você fosse falar do Persona, que era teu preferido, você até colocou um Não, é texto. Luz de Inverno. Então, nesse momento, você está. Sozinho? Não, está aderindo à minha preferência, porque há anos, assim, desde que eu vi Luz de Inverno, e eu já havia visto Morango Silvestre, já havia visto Sétimo Selo e alguns outros, mas quando eu vi Luz de Inverno eu achei na época o melhor filme do Bergman, depois revi, gostei mais ainda. Eu considero um dos melhores, sem dúvida. Inclusive, até eu sei que isso pesa muito para você, eu também admiro muito a questão da fotografia, fantástica naquele filme, aquela cena da luz entrando pelo vitral da capela, maravilhosa. Meio que muda o personagem, né? A luz muda o personagem. Então, é um filme que eu gosto bastante. Aliás, assim, sinceramente, eu não lembro de um filme do Bergman que eu achei ruim. Aliás, lembro. Falei que não, mas tem um filme que ele fez nos anos 40, mas é um tipo filme de estúdio em que colocaram ele para fazer e ele nem queria fazer, agora eu nem me lembro o nome, eu acho que você lembra? Porto, não? Não é Porto, não. É um filme quando... É um filme de propaganda. É um filme de propaganda tipo da resistência sueca, essas coisas assim, na época da Segunda Guerra. Eu vi recentemente e esse realmente é o único filme dos que eu vi do Bergman. Eu vi realmente, acho que uns 85% aí do que ele fez, só uns 6 ou 7 aí eu não vi. E esse é ruim. Agora o resto, assim, tem filmes mais arrastados, tem filmes que exigem um pouco mais. Os filmes do início da carreira são meio parecidos, né, em alguns momentos. Ó de Alegria, Porto, Música na Noite. Também, né? Tem bons filmes. O próprio Sétimo Selo, né, que é talvez, junto com o Morango Silvestre, o filme mais conhecido dele. Não é um filme fácil de assistir, né? Um filme arrastado, às vezes tem aquela... Parece que ele demora muito, mas que é muito mais longo, né, do que o Morango Silvestre. E nenhum dos filmes é muito longo, né? E, sei lá, eu gosto bem mais de Morango Silvestre. É o seu preferido dos que você viu? Dos que eu vi, até hoje. Você viu Luz de Inverno? Luz de Inverno eu não vi. Veja o Luz de Inverno, é muito bom. E tem uma premissa interessante que é um pastor que começa a questionar a existência de Deus. A dúvida do pastor é essa. Ele começa a se penitenciar porque ele, de alguma forma, acha que ele está perdendo a fé. E é interessante. É outra das discussões que o Bergman gosta de fazer. Agora, esse filme ganhou o Urso de Ouro, Festival de Berlim. O Morango Silvestre, né? O Morango Silvestre, isso. Esse filme aqui que a gente está falando. Claro.
E ganhou o Globo de Ouro também como o melhor filme estrangeiro, né? De 1960, né? Foi O indicado ao filme, Oscar, né, de roteiro também, eu acho. o filme só foi lançado nos Estados Unidos em 59, e aí por isso que ele ganhou o Globo de Ouro em 60. Mas foi indicado ao Oscar também de roteiro original, mas o Bergman escreveu uma cartinha Ele recusou, né, a para a indicação? academia recusando a indicação. Ó, me esqueçam. Não, não tem sentido vocês indicarem um filme para melhor roteiro se não for indicado para melhor filme. Me esqueçam, não fiquem me avaliando minha obra e tudo mais. E o filme acabou perdendo o Oscar pro Pillow Talk, né? Aquele filme, aquela comédia do Rock Hudson com a Doris Day, né? Só que a academia acabou cagando para essa cartinha dele e deu 3 Oscars de filme estrangeiro para ele, né? No ano seguinte, A Fonte da Donzela ganhou. E depois Fanny Alexander ganhou também, né? Sim. E acho que Através de um Espelho são os 3 filmes dele que ganharam o Oscar de filme estrangeiro. E Ele a... Fala, desculpa. fala. Não, ele continuou sendo indicado para roteiro também. Acho que chegou a ser diretor também. Entendi. E as mulheres e os homens as atrizes e os atores aí, a patota do Bergman. O que Extensa, vocês né? gostariam de comentar aí do... Ele tem um grupelho, né? Ele tem um grupinho de atores e atrizes que recorrentemente trabalharam, né, com É. ele, né? A Ingrid Stulin é uma delas, né? Ingrid A Stoltz. Harriet Anderson, que fez A Mônica e Desejo. Uhum. E tá em outros filmes dele também. Tá em Fanny Tem a Alexander, tá em Gunnel, alguns né? A filmes. Gunnel Lindblom, que também está nesse filme Gunnar no Lindblom tá papelzinho nesse filme, mínimo, né? né? Mas ela aparece mais, se eu não me engano, no Persona. No Persona e também. Ah, no Luz de Na Fonte Inverno. da Luz de Donzela, ela Inverno. faz a irmã da personagem principal, Isso. né? Ela é um rosto conhecido também. E tinha algumas atrizes Tinha, mais antigas também, né? Que trabalharam bastante com ele, que agora até não vou lembrar o nome, mas. A também não Eva, vou lembrar. era Eva Dalbeck. Eva Dalbeck fez muito Eva daqueles Dalbeck, primeiros filmes dela lá, dele. O próprio Morango Silvestre, esses outros atores, o Ciostro não tinha trabalhado com ele antes. Tinha feito um papel com ele. Depois eu vou lembrar o nome do É ódio, filme. Mas Rumo à Alegria, né? Rumo à Rumo à Alegria, Felicidade. exatamente. To Joy é o nome em Isso, inglês, eu acho. isso. Claro, mais tarde a Liv Ullmann, né? A Seria. Liv Ullmann, que acho que é a atriz mais famosa dele, né? A mais conhecida dele. O Max von Sydow é o ator mais Ah, e a conhecido, Bibi mas o Anderson, Gunnar claro, né? Bjornstrand, a Bibi A Anderson gente também, não né? citou ainda. Que fez Persona também, tá no Persona. Mas o Gunnar Bjornstrand, o Max von Sydow, Erle Josephson, que faz o Cenas de um Casamento, né? Com a Liv Ullmann. E tinha o Birger, né? Birger Malmsteen, que fez vários ali do início, daqueles do início. Não sei se você está lembrado da figura dele, mas fez vários. Não Era o lembro. protagonista padrão dele ali no início, nos Eu filmes dos confesso anos que esses 40. filmes do início da carreira dele são todos confusos na minha cabeça. Uhum, sim, sim. Mas era um ator também bem, bem recorrente ali. Mas. E o Max von Sydow, que você já falou, né? Falei, E acho que é o mais que, lembrado, que é o tá vivo, principal ator. Mais associado, né? tá vivo e também trabalhou com o Woody Allen depois no Hannah e suas irmãs, né? Se eu não me engano. O Woody Allen trabalha com o Sven Nykvist também, né? Uhum. O Woody Allen acho que fez o possível para se aproximar. É o diretor preferido do Woody E o Allen. Max von Sydow que fez aquele filme que vocês adoram, né? O Exorcista, né? Inclusive, a gente já falou sobre o Exorcista aqui, a gente está escolhendo os filmes que tem a participação do Max von Sydow. Então A vou gente já a sugerir. gente tá fingindo que tá falando sobre o Bergman e tal, mas o Exorcista esse é porque a gente é que ficou Então, chato fazer É um pessoal, podcast só sobre o Max von a Sydow. gente Se ficou você meio sem reparar, jeito de fazer, então ele falou, vamos pegar os filmes do cara. então Então, tá. Então o próximo episódio, Flash Gordon. Imperador chutou Ming. baixo. A gente já falou do Imperador Flash Ming. Gordon um pouco, hein? Falou um pouco do Flash Gordon no podcast de trilhas sonoras. Que eu cito a trilha sonora do Queen. Tá. e lembrando que o Max von Sydow parece que vai ter uma participação especial no episódio 7, O Despertar da Força, Star Wars. É verdade. O cara tá na ativa. Não é brincadeira, não. Ele vai fazer o trisavô do imperador, né?
Mas o Max von Ele tá com Sydow, quantos anos? ele tem, eu acho que 86. Ele é de 28. Não saberia agora, só pesquisando no IMDb. É isso aí. Ele é de 29, tá com 86 anos. 86. É isso aí. Tá velhinho. Mas ele engana bem, né? É engraçado que ele é o tipo assim que você olha ele no sétimo selo, com 20 e poucos anos, e agora parece que não envelheceu muito, não. Não, eu acho que o pior é que a gente fica com a imagem dele envelhecido, a gente até comenta isso, né, no podcast do Exorcista, que ele já tem a maquiagem, tudo, ele seria um velhinho no Exorcista. Você fala, poxa, nós estamos agora 40 e tantos anos depois, e agora que ele tá velhinho, ele já não era velhinho naquela época, mas não, né? Ele já tinha seus 40 e Ele poucos tinha ali, né? quanto aí? 45. 45 anos? 44? Por aí, né? Enfim, É isso, tá bem falado. é isso. Um abraço então, Alexandre. Valeu, até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Valeu, abraço. Abraço!